Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa unidade 2 da disciplina de avaliação educacional e da aprendizagem. Eu sou a professora Rosa Martins e continuo com você nessa jornada de estudar avaliação. Eu estou aqui no estúdio do campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede com fundo branco e pontos interligados. Eu sou uma mulher parda, estou utilizando um blazer de cor azul com calça jeans e o sinal que me identifica na comunidade surda é este aqui. Então, agora que você já compreendeu conceitos e características da avaliação, nós vamos conhecer um pouco mais sobre algo chamado fenomenologia da avaliação. Que ideias podem estar por trás de práticas avaliativas? Vamos pensar sobre isso? Então, vem comigo que na aula de hoje nós vamos pensar sobre autores estudiosos da educação e do campo social que estudam e que revolucionaram muitas ideias pedagógicas. E a partir disso, a avaliação também teve que ser repensada. A pedagogia do exame, como você já viu, é uma prática antiga e que permanece aos nossos dias, mas também você vai observar na leitura dos livros que temos na disciplina que vários autores foram construindo, reconstruindo ideias pedagógicas e ideias sociais que coletivamente elas foram mudando as práticas da avaliação. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre elas. Então vamos lá? Iniciando, vamos falar da avaliação tradicional, que ela é bastante conhecida, aquela avaliação que nós já vivenciamos, já experimentamos. Muitas vezes é este apenas o único tipo de avaliação que nós conhecemos como alunos, mas hoje nós vamos conhecer um pouco mais. Mas falando da avaliação tradicional, o que ela tem para nos ensinar? O foco principal da avaliação tradicional é a transmissão de conhecimento. Quem transmite é o professor e quem recebe é o aluno. Então, a avaliação, para saber o que o aluno aprendeu, o que ela faz? Ela verifica o que foi aprendido. Lembram da aula passada que nós fizemos uma diferenciação entre avaliar e verificar? Neste caso, a verificação ela é somente para saber o que o aluno aprendeu. A ênfase é no acerto. E também na memorização. A prática pedagógica está voltada para que o aluno memorize. Se ele memorizou, a interpretação é de que ele aprendeu. Nesse sentido, a avaliação ela é considerada separada do processo de aprendizagem. Aqui, de um lado, o aluno vivencia os processos de ensino e aprendizagem e, de outro lado, ele é avaliado. A avaliação, nesse sentido, ela não tem relação com aquilo que o aluno aprende. Você já deve ter vivenciado práticas avaliativas em que o professor cobra na prova aquilo que ele efetivamente não ensinou. Esta é uma prática de avaliação tradicional, porque o professor, nesta avaliação, nesta concepção de avaliação, ele é um juiz. Ele não está ali para promover a aprendizagem do aluno, para promover a inclusão do aluno. Ele está ali para determinar se o aluno sabe ou não. Mas esta avaliação, esta forma de avaliação, ela foi mudando com o tempo. E aqui eu vou citar alguns desses autores que vocês já conhecem, boa parte deles, ou que vão conhecer durante o curso, e que cada um deles veio trazendo ideias que revolucionaram as práticas avaliativas, especialmente falando aqui no Brasil, nós vamos destacar alguns. E começando por Rudolf Steiner, que foi o criador da linha Waldorf, que é a pedagogia que olha o aluno
como um ser completo, um ser pleno. Então, a ênfase desta pedagogia é holística. E aqui, nesse sentido de uma avaliação holística, não se avalia apenas o conteúdo que foi ensinado com o fim de memorizar, com o fim de verificar. Aqui é uma avaliação muito mais diluída nos processos de aprendizagem, nos processos da vida, que o aluno tenha contato com a natureza, que o aluno tenha contato com o mundo que ele vive, muito mais do que um currículo engessado e uma prática de avaliação fixa, com instrumentos únicos. Então, esta pedagogia de Rudolf Steiner teve influência diretamente na educação infantil, mas também paulatinamente em outros níveis de ensino. Então, é importante estudar um pouco mais sobre as contribuições dessa pedagogia para as práticas avaliativas. E eu espero que cada autor que eu for falando aqui, você se interesse em estudar um pouco mais e entender como as ideias deste autor ou desta autora influenciaram a prática avaliativa. E assim a gente está fazendo uma fenomenologia da avaliação. A gente está pensando que ideias estão por trás de práticas avaliativas. Então, quando você vê uma avaliação que ela considera o aluno pleno, que ela não busca avaliar apenas um conteúdo ou uma única forma de avaliar, ou uma única forma de verificar numa caixinha, esta avaliação ela pode ter uma influência dessa pedagogia Waldorf de Rudolf Steiner. E aí, continuando, nós vamos falar de Piaget. Piaget é um autor bastante conhecido para nós, pedagogos, para a pedagogia. Jean Piaget, vou focar aqui, dentre tantas ideias sobre o desenvolvimento infantil, eu vou focar a questão do ensinar a partir de situações problemas. Então, neste sentido, as ideias de Piaget trouxeram para a nossa prática pedagógica e, consequentemente, para a nossa prática avaliativa, a ênfase muito mais no erro do que no acerto. Porque se nós estamos buscando solucionar problemas, nós estamos pensando nos erros, nós estamos pensando naquilo que a gente não conseguiu acertar para resolver aquele problema. Porque o acerto, ele já é algo esperado. Mas o erro é nele que acontece a aprendizagem. Então, a partir dessa visão de Piaget, a gente começa a ter um outro olhar sobre a prática avaliativa. A gente começa a pensar que avaliar não é apenas considerar o que o aluno acertou, mas ter a oportunidade de rever os próprios erros para poder, sim, aprender. Continuando, vamos falar de Montessori. E aí, Montessori era uma médica italiana, mas eu gosto de destacar que Montessori foi uma pedagoga por opção, porque a família queria que ela fosse professora, ela foi médica e depois ela optou pela pedagogia a partir da sua experiência como médica. E aqui eu quero destacar como contribuição de Montessori a autoavaliação, considerar a autoavaliação como algo importante no processo de aprendizagem e que ela seja contínua. E as contribuições de Montessori são riquíssimas, são inúmeras, não daria para eu enumerar agora nesta aula, que não é este o foco, mas nós temos aulas já gravadas, tem uma aula específica sobre Montessori que vocês poderão acessar. E com relação à avaliação, uma das contribuições dela é considerar que o aluno ele tem competência para autorreflexão, para pensar naquilo que ele errou, naquilo que ele não foi bom e naquilo que ele foi bom, naquilo que ele conseguiu alcançar. E considerar a autoavaliação como parte do processo de aprendizagem. E pensar também que o aluno tem individualidade. Nem todo mundo vai aprender do mesmo jeito, da mesma forma. Então, é preciso pensar em avaliações e instrumentos diferenciados. Quando você observa uma fotografia de Montessori na sala de aula, na casa das crianças, o que você observa? Você observa as crianças em lugares diferentes. Crianças na mesa, crianças no chão e esse espaço único, convivências personalizadas. Então, esta concepção de educação influencia diretamente a prática de avaliação.
Continuando, vamos falar de Emília Ferreiro, que vocês conhecem também. Emília Ferreiro, ela foi orientanda de Piaget, ela faleceu recentemente e ela trouxe uma grande contribuição para a pedagogia. E eu quero destacar com relação à avaliação a questão do ensino contextualizado, de compreender que o ensino ele precisa saber reconhecer o lugar onde está sendo estudado aquele conteúdo. E a ênfase mais naquilo que se aprende do que no que se ensina. Porque, na verdade, muitas vezes, na pedagogia, nós enfatizamos muitos mais métodos, técnicas de ensino. Mas, na verdade, para a Emília Ferreiro, o que a gente precisa pensar muito mais de como o professor está ensinando é a gente parar e pensar como o aluno aprende. Porque não são as técnicas que vão fazer o aluno aprender, mas é a forma que o aluno aprende, é conhecendo a forma que o aluno aprende que nós vamos conseguir, a partir disso, criar estratégias de ensino que ajudem esse aluno a aprender. Então, o movimento para a Emília Ferreira é o inverso. Não é a criação de técnicas pelas técnicas, mas saber como o aluno aprende é a partir do contexto do aluno para pensar a aprendizagem. Continuando, vamos falar de Paulo Freire. Paulo Freire, muito conhecido, nosso brasileiro, inclusive o único brasileiro aqui dos que eu falei até agora. E a pedagogia freiriana nos traz essa possibilidade de exercer o conhecimento a partir da prática social. Então, possibilitar o exercício da produção do saber e sua prática social. Então, pensar ali, mesmo com as ideias de Emília Ferreiro, Paulo Freire pensa no contexto. E aí você vai ver o método de alfabetização de Paulo Freire todo pensado no contexto dos trabalhadores. Nós temos também uma aula gravada sobre Piaget, Emília Ferreiro, Montessori, que vou disponibilizar para vocês como material complementar. Espero que vocês gostem e se aprofundem nesse assunto. E os últimos autores aqui do nosso quadro são autores também brasileiros, contemporâneos, vivos, e que vocês podem ler e se aprofundar sobre eles, sobre o que eles estão trabalhando hoje. Lucchesi é um dos autores que estamos lendo na nossa disciplina, José Carlos Libânio, todo pedagogo precisa conhecer, Demerval Saviani também, Moacir Gadotti. Então, todos esses autores trouxeram ideias, construíram ideias e pensamentos pedagógicos que revolucionaram práticas pedagógicas e têm revolucionado no decorrer da nossa história da pedagogia. E é importante que você conheça para que você pense na sua prática, aprender a avaliar a partir de ideias nas quais você acredita e não apenas repetindo práticas às quais você foi submetido como aluno. E, continuando, vamos falar um pouco mais dessas ideias que têm transformado as práticas avaliativas. Algumas vezes você já ouviu só falar do nome, então eu trago para que você se interesse em ler mais sobre Edgar Morin, sobre o pensamento complexo, aí traz essa contribuição da intertransdisciplinaridade. É impossível falarmos de interdisciplinaridade e da intertransdisciplinaridade sem citar Edgar Morin. Então, a prática avaliativa, com base nessa questão do pensamento complexo, tem uma relação diferente e não é apenas um componente que é avaliado, mas algo muito maior do que uma disciplina, algo que interliga e que ultrapassa, inclusive, o próprio saber escolar, mas relacionado com o mundo. Então, é importante a gente conhecer as ideias de Edgar Morin para pensar práticas mais contextualizadas e muito mais fora das caixinhas das disciplinas. E aí, pensando nisso, vamos falar em Philippe Pirrenot, a avaliação pensada a partir do foco nas competências. E aí, quando você estuda Pirrenot, você começa a pensar numa avaliação muito mais profissional, numa avaliação que tem intencionalidade no desenvolvimento de competências dos alunos. A despeito das críticas que Pirrenot sofreu, a gente observa a influência de Pirrenot em diferentes documentos oficiais, então é importante, e em diferentes práticas que têm êxito, então é importante a gente conhecer. César Cole
cujas ideias influenciaram os nossos parâmetros curriculares nacionais. Vocês devem lembrar dos PCNs. César Cole pensou na organização do currículo a partir da transdisciplinaridade e da inclusão de temas transversais. Você deve lembrar que os PCNs, eles utilizavam também essa mesma concepção de temas transversais, de transversalidade na educação. Houve um tempo na educação que falava muito mais sobre este assunto. E os livros de César Cole, as ideias de César Cole circulam grandemente nos debates, nos estudos e em algumas práticas. Então, é importante que você também conheça e se aprofunde nas ideias de César Cole. Continuando, vamos falar de Fernando Hernandes, que pensa o currículo organizado por projetos de trabalho. Então, fundamental pensar que a avaliação ela pode ser organizada num contexto diferente de currículo, que nós não precisamos necessariamente viver com as disciplinas nas caixinhas sem relação entre elas. E a proposta de Fernando Hernandes é trazer o currículo com uma nova organização por meio de projetos de trabalho, e a avaliação ela é contínua dentro desses projetos e ela tem uma outra forma de visualizar, não é apenas uma avaliação no final para ter um resultado, como geralmente a gente faz nas disciplinas. E então, quando você pensa um currículo de um modo diferente, consequentemente, a avaliação também muda. Então, procure saber mais sobre este autor e sobre este assunto. Continuando, Bernardo Toro, que é um ativista que trabalha muito a questão social da escola, o papel social da escola. Então, é importante que a gente leia, conheça sobre este autor e como a gente pode pensar uma avaliação que não seja apenas vinculada ao contexto do próprio conteúdo, que o conteúdo seja uma forma de contextualizar esse indivíduo no mundo e na sociedade, para que ele passe por um processo de conscientização dentro da escola, sabendo que a escola é uma instituição social na qual ele vive. Então, pensar a escola como uma unidade da sociedade, um contexto social, é também pensar numa avaliação muito mais social do que individual. Então, é importante a gente conhecer as histórias e as ideias deste autor. E aqui, Antônio Nova, vocês também devem ter ouvido falar ou ouvirão falar muito durante o curso. A ênfase de Antônio Nova é a formação docente. E quando a gente fala na formação docente, dentro de um contexto de avaliação, a gente precisa parar e pensar: o que eu aprendi sobre avaliação? Me formou um professor melhor ou pior? Um professor mais humano, competente, que consegue realmente ensinar e aprender, ou um professor que a ênfase da minha profissão é julgar se um aluno sabe ou não sabe, e penso que esta é a minha única função docente. A partir de uma transmissão que eu faço, como eu estou fazendo aqui, saber se você aprendeu ou não seria a minha única missão e habilidade como professor. Então, Antônio Nova ele faz uma reflexão, estudos sérios, e ele é referência nessa área da formação docente. Vale a pena, você que é professor, você que quer ser professor, estudar mais sobre ele. E eu quero finalizar aqui a nossa disciplina pedindo que vocês não deixem de ler o livro Avaliação Educacional da Teoria Prática, da Júlia Alves, que é a nossa referência para a aula que vocês estão assistindo agora e para esta unidade. Então, é muito importante que vocês não deixem de ler. E eu quero finalizar com um trecho de uma música de Gabriel Pensador, uma música que não é recente, mas que nos faz pensar exatamente essa história da avaliação tradicional e que essas ideias atuais que eu acabei de falar, algumas nem tão atuais assim, mas que nos influenciam, precisam fazer alguma diferença na nossa vida. A música diz assim: Mãe, tirei um 10 na prova, me dei bem, tirei um 100, e eu quero ver quem me reprova. Decorei toda a lição. Veja aqui a memorização como uma prática da avaliação tradicional.
o 10, aquela parte que eu falei do quantitativo, né? E a reprovação, que é o fim e a promoção, né? Não errei nenhuma questão. Veja aqui a ênfase no acerto. Então, esta música retrata bem a avaliação tradicional. Entretanto, apesar de tudo isso, eu não aprendi nada de bom, mas tirei 10. E a mãe fala o quê para ele? Boa, filhão! Porque a família não conhece a importância da avaliação para a aprendizagem. E falta também que a escola promova essa discussão com os pais, que a reunião não seja apenas um mero entregar boletins, entregar notas, mas refletir sobre este processo que a nota foi construída. E a música continua. Eu tô aqui para quê? Qual a finalidade de estar aqui? Será que é para aprender? Responda aí você agora. Um aluno que está na escola e que tirou 100, tirou 10, acertou tudo, mas não aprendeu nada. Esta avaliação, ela foi a favor da aprendizagem ou ela foi a favor do quê? De quem? De uma prática tradicional, de uma transmissão sem resultado e de uma aprendizagem que não aconteceu. Então, se a ênfase nossa como professor é a aprendizagem do aluno, a avaliação ela deve promover essa aprendizagem e promover a inclusão. Senão, ela não tem sentido de existir. Eu vou ficando por aqui e desejo a você um grande abraço e grandes momentos de estudo e aprofundamento com esses autores. Até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.